temas super especiais e importantes. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que eu particularmente não conhecia. Tudo bom, doutor Sandro? Olá, Bárbara, boa tarde, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, o tal do transtorno de personalidade narcisista. Que história é essa? Me conta sobre isso. Falar de transtorno de personalidade é sempre um pouco delicado, um pouco difícil, porque o diagnóstico não é nada fácil. Porque personalidade é como o ser humano ele reage ao mundo, né? Como ele pensa, como ele age, como ele atua. E por vezes estas características, quando não muito equilibradas, aí pode sugerir o transtorno. Tá, e aí, nesse caso, né, quais seriam as características desse transtorno, para identificar esse transtorno narcisista? Bom, primeiro falar que um pouco de narcisismo, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, acaba desenvolvendo, que é o amor próprio. Ok, né? Se não tiver também faz mal, né? Sim, precisamos acreditar nos nossos potenciais. Mas quando a gente pensa no transtorno, né, narcisista, é aquela pessoa que realmente ela se acha a personalidade mais importante, ela se acha o ser mais importante, é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que quer que todos reverenciem ele a todo momento. Então imagina uma pessoa que tem um ego de uma maneira muito inflada, né? E além de ter o ego muito inflado, é a pessoa que não tem empatia para o próximo. É aquela pessoa que acaba se usando de circunstâncias, usando as pessoas para atingir um objetivo próprio. Então é aquele muito egoísta mesmo. Então, além do amor próprio, né, ultrapassa, é aquela pessoa egoísta de fato. E, por exemplo, uma pessoa que é vaidosa, ela tem a tendência a ser mais narcisista ou não tem nada a ver? Tem ali a sua vaidade, mas tudo tem um equilíbrio, então tá tudo certo. Então, exatamente isso, Bárbara. A vaidade dentro de um equilíbrio, ela é fundamental e ela é sadia, né? A gente se preocupar com a nossa alimentação, a gente se preocupar com a nossa vestimenta, se preocupar com a nossa imagem corporal, com a nossa capacidade intelectual, tudo isso é fundamental. Mas quando isso começa a ter uma tônica de obsessão, aí a gente começa a pensar num transtorno narcisista. E, por exemplo, para se relacionar com uma pessoa dessa, como é que eu tenho que me comportar? Porque difícil, né? Sim, difícil. O narcisismo, né, dentro das relações afetivas, a gente costuma perceber aquela relação abusiva dentro daquela relação tóxica, porque o narcisista, ele quer ser agradado a todo custo, a relação tem que sempre estar voltada para as necessidades dele, né, e nunca para a necessidade do outro, por esta falta de empatia. Então, geralmente, aquelas pessoas frias, aquelas pessoas que não faz nenhum esforço para tentar agradar o outro. E quando o outro ele sinaliza esse descontentamento, o narcisista ele se sente desconfortável, né? E ele rompe a relação. Ele rompe através do silêncio, que é uma das táticas que o narcisista faz. Ele desconversa. Ou ele transfere toda a culpa, toda a queixa para o outro, falando, você tá louca, isso é que você que está... Você que está, né, você que está imaginando. Exatamente isso. Então a relação com o narcisismo é sempre um pouco tóxica e um pouco difícil. E aí, como é que a gente faz, né? Tem uma pessoa que eu conheço que é assim, não quer tratamento, não quer, né, buscar. Porque tem tratamento para esse tipo de Olha, transtorno? o tratamento existe, que é a psicoterapia. Mas o difícil de tratar, né, os transtornos de personalidade em geral, porque a pessoa, o próprio narcisista, ele não se considera. Então o difícil é assim, olha, se eu tenho um problema, ok? E eu não vejo que eu tenho esse problema, por que eu vou procurar? Quando o outro me aponta, olha, você é muito egoísta, você só pensa em você, você não faz nada para o outro. Quando você faz alguma ação é esperando uma troca, né? Mas se eu não aceito essa característica, eu não me vejo doente, então logo eu não vou buscar ajuda. Então é difícil. Geralmente, quando o narcisista ele busca ajuda, é porque a sua relação, seja ela
familiar, seja ela afetiva ou profissional, quando ela fugiu do controle. Quando começou a gerar problemas para ele. Porque ele é um cidadão, ele é um indivíduo que ele não aceita ser subordinado. Porque se ele é a pessoa mais inteligente, se ele é o mais bonito, se ele tem todas as características, como que eu vou aceitar um comando de alguém, de um líder, né? De um colaborador, de um parceiro de trabalho? Eu acabo tendo essa dificuldade porque não tem humildade, não tem reconhecimento. Como que a gente consegue fechar um diagnóstico? Eu acredito que não tenha nenhum exame, nada, não. né, pra isso. Perfeito, não Como tem. É que a gente fecha esse diagnóstico então, pra pessoa? Precisa ser muito sutil, né? Você precisa conhecer muito da história deste indivíduo no consultório, ok? Ouvir relatos das pessoas as quais vivem com ele, porque se o próprio indivíduo ele não se reconhece, ele não vai favorecer o diagnóstico. Então, assim, é delicado, mas é claro, com uma boa anamnese, com um bom olhar clínico, né, e com uma boa colheita de informação, a gente consegue fechar o diagnóstico. Eu estava lendo um pouquinho sobre o assunto e eu vi que é mais comum nos homens esse tipo de transtorno. Dessa vez... Você pode me explicar? Olha, é a primeira vez que nós mulheres não ganhamos um negócio ruim aí, viu, gente? É verdade, conta, geralmente, porque geralmente os transtornos, né, na sua maioria, se dão mais em mulheres. Né? A gente já viu isso pelas estatísticas. No caso do transtorno narcisista, realmente a prevalência é nos homens. Realmente a prevalência nos homens. Mas tem uma explicação hormonal, genética para isso? Então, a ciência, ela não traz essa informação com detalhes. Apenas ela consegue avaliar a sua prevalência mesmo. Porque como outros transtornos, né? O transtorno de personalidade narcisística, ele tem a herança genética, ele tem da personalidade, daquela coisa da vaidade, a personalidade muito rígida, a personalidade muito inflexível. Então tem algumas características também para desenvolver, mas a sociedade, né? O contexto dele perante a sociedade. Então, se a gente olhasse em probabilidade, poderia atingir tanto o gênero masculino como o feminino, mas nesse caso específico, neste transtorno, acomete mais os homens. Por exemplo, a gente vê, tem gente que tem ansiedade, depressão, ok, que é meio genético, bem, a mãe teve, a avó teve e tal. Nesse caso, o transtorno narcisista, ele pode também ser genético? Tem a probabilidade, né? Os estudos também apontam que filhos de mãe narcisistas e pai narcisistas, a tendência de desenvolver é maior. Porque de acordo com a sua criação, com o jeito que você foi criado, com o jeito que você recebeu afeto, né? Você pode, enfim, vir a desenvolver de uma maneira você ter maior probabilidade. E qual que é o ponto fraco do narcisista, então? Ser confrontado. Ser confrontado. Né? Quando a gente coloca para ele essa personalidade rude, essa personalidade egóica, essa personalidade fria, essa personalidade de falta de empatia, você está convidando a ter um atrito forte. Entendi. E como que a gente consegue diferenciar, por exemplo, porque tem pessoas que têm a personalidade forte apenas, certo? Aquela pessoa que tem mais razão, que a emoção fica lá embaixo. Perfeito. Como que eu posso não confundir isso? Tenho, sei lá, um amigo, um parente, alguém que tenha essas características, que é uma pessoa mais fria e tal, mas será que ela chega a ser narcisista? Como é que eu consigo diferenciar isso para não cair no erro? Perfeito. O grande critério, né, talvez, seria a empatia. O narcisista, ele é frio e ele é empático. Por mais que eu tenha, digamos que eu fosse esse seu familiar ou amigo que tivesse essa personalidade mais firme. É característica de personalidade, porque personalidade é como a gente se enxerga, como a gente reage ao mundo. E todo mundo tem a sua. Eu posso ser mais rígido, você pode ser mais flexível, eu posso ser mais amoroso, você pode ser mais irritadiço, um mais depressivo, outro mais alegre, e ok, faz parte. Agora, quando essa personalidade começa a intervir na nossa relação, e no caso do narcisismo, é uma relação de mão única. Então, o narcisista, ele não consegue interagir com o outro em via dupla. Então, diferente daquele de personalidade rígida, ele pode ser firme, ok? Mas ele pode ser um coração imenso.
Na hora que o calo aperta ali, você consegue tirar dele ali um sorriso, consegue fazer, né? Sim, tirar claro. um pix dele. Verdade. Tem toda essa característica. Então, não é de todo mal. Então, essa pessoa não é uma pessoa então que realmente ela é extremista em todo o tempo. Em todo tempo e muito egoísta, Tá. que só valoriza a ela. Tudo, em toda relação, seja afetiva, seja relação no trabalho, seja relação familiar, ele tem que estar no pedestal. É como se este indivíduo, ele precisava de holofote 24 horas. Então você tem que ficar falando para ele que ele é bom, que ele é inteligente, que ele é melhor, que, enfim, ele precisa de elogio e precisa ser enaltecido a todo momento. Não é comum, né, a gente ver esse tipo de personalidade. Não, é raro. comum? Não, é raro. Eu, pessoalmente, acho que se conheço uma pessoa aqui, que tô lembrando na minha cabeça, é muito. É bem raro. É esse raro, tipo de... e a estatística Pelo no contrário, né, as mundo... pessoas têm a autoestima lá embaixo. Sim, sim. Porque geralmente o narcisista, ele é muito inseguro. É, Ele é muito inseguro. E aí ele se transveste com essa personalidade, né, de muito poder, de muito brilho, de muita sabedoria para esconder uma personalidade frágil. É a característica do transtorno. Então, quando a gente vai tratar o narcisista, a gente acaba encontrando por trás dessa máscara, a gente encontra uma personalidade frágil, uma personalidade carente, que requer realmente atenção, carinho do outro, só que não sabe fazer essa troca. Né? E sobre a porcentagem, no mundo, este diagnóstico, né, o TPN, ele não chega a 1%. Então, realmente, é raro, né? Se a gente pensar aí, a cada 100 pessoas, né? Menos, a cada 1000 pessoas, uma teria. Uma tem. Então, é bem... É raro. E o tratamento, então, seria através da terapia? Psicoterapia. Através da psicoterapia. Sim, é claro que o tratamento de também narcisista, geralmente, ele está acompanhado a outras comorbidades. Geralmente, o narcisista, ele é muito ansioso. Ou ele é depressivo. Nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho. E aí, por vezes, a gente precisa de contar com uma equipe multidisciplinar, precisa da contribuição de um psiquiatra, porque em alguns casos a gente precisa entrar com a medicação. Porque ele pode ser muito obsessivo, pode ser muito ansioso, muito deprimido. Então, a personalidade, ela traz outras características que não apenas o narcisismo. Olha só, então tem alguma doença que ela vem geralmente sempre junto? Sim. Por exemplo, a depressão sempre vem junto, ou não? A gente não pode fechar critério e falar sempre, tá. Mas geralmente está associado ao transtorno afetivo bipolar, geralmente está associado ao transtorno borderline, que também é um outro transtorno de personalidade. Né? Também está muito associado ao uso e abuso de substâncias psicoativas. O narcisista geralmente usa muita droga. Quando eu falo drogas em geral, né? Seja álcool, seja droga, seja cigarro, mas associado a substâncias psicoativas. E, por exemplo, a gente vê que dentro da psicanálise tem a análise corporal, onde a gente tem ali, né, uns 5 traços de caráter da pessoa. E geralmente tem algum desses traços que puxa mais para quem é narcisista. Por exemplo, uma pessoa que é muito rígida, como você falou, ou uma pessoa que ela é mais masoquista, ou ela é mais psicopata. Tem mais dentro perversa. dessa... Sim. Algum que puxa mais? A gente consegue identificar exatamente a pessoa... Sobre o masoquismo, né? Aí a gente já pensa uma personalidade um pouco psicótica, né? Aquela que fala assim, esse cara é um psicopata. Porque o psicopata, ele tem toda a característica do narcisista, só que ele tem prazer em judiar do outro. O narcisista, não. Para eles, basta que o ego dele esteja inflado, ele seja o centro das atenções, está ótimo. Então ele é indiferente com o outro, com a dor do outro, então o outro pode chorar que ele não liga, mas ele não causa diretamente a dor. Já a psicopatia é diferente. Ele tem todo esse critério do ego, mas ele fica feliz em causar o sofrimento do outro. A dor para a pessoa. Isso, a dor do outro gera prazer. Então, as personalidades é bem difícil. Quando a gente avalia os traços de personalidades, é difícil porque elas se interagem, né, entre uma e outra. Então, você pode ter perfis
de diversos traços de personalidade, né, em diversos transtornos de personalidade. Sim. Então, É complicado, né, a gente falar hoje sobre esses transtornos, porque é tanta coisa que acontece. Hoje tem nome pra tudo, doutor Santo. Pelo amor de Deus, socorro, não, né? é verdade. Tem transtorno pra tudo hoje. Sim. Esse, pra mim, foi o melhor que eu já ouvi, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. E toda quarta-feira, tem e um como novo. de costume, toda quarta-feira estamos aqui todas as quarta-feiras trazendo a pautas, Sim. sugestões, né, sobre qualidade de vida e saúde mental. Sim, Né, que e é como... Porque fundamental. é importante a gente falar, a gente informar, né? A gente falar a respeito, porque muitas pessoas acabam sofrendo de transtornos mentais, né? E ainda tem aquele preconceito de buscar ajuda. Sim. E é algo que a gente precisa realmente desmistificar, porque o sofrimento mental ou o sofrimento psíquico, ele é abrangente, ele está em nossa sociedade, todos os estudos mostram, e se você hoje não está sofrendo, a probabilidade de alguém vir sofrer de um quadro de ansiedade ou de depressão, né, é muito forte, é muito provável. Então é importante que você se reconheça, é importante que você cuide da sua saúde, que você cuide da sua alimentação, é importante que você tenha uma relação familiar amigável, amistosa, uma relação profissional a contento, faça atividade física, tenha qualidade de sono, porque a gente entende, a gente que é profissional da saúde, a gente entende que tudo está interligado. Sim. Não dá pra gente ter qualidade de vida, uma boa saúde mental, se algum tripé da nossa vida não está funcionando de forma natural e de forma fluídica. É possível uma pessoa se recuperar desse transtorno ou ela vai viver a vida toda com isso, ela vai ter que conviver, ela vai ter que aprender, vai ter que se reinventar? Ou é possível falar, não, tem dentro do processo, do tratamento, a pessoa consegue se libertar Sim, a disso? gente acredita em psicoterapia, né? A gente consegue reverter diversos quadros, desde que o indivíduo ele esteja disposto a essa transformação. Porque por mais técnica que tenhamos, a gente não consegue moldar o outro. A gente consegue desenvolver ferramentas para que o outro aprenda a se modelar, aprenda a se colocar nas relações. Então, realmente, qualquer transtorno, né, qualquer sofrimento psíquico, se a outra parte... Tá? Se o adoentado, neste caso, ele realmente se reconhecer e buscar ajuda, tem tratamento. Toda doença tem tratamento. Não quer dizer que toda doença tenha cura. Cura, é diferente, mas né? o tratamento, você tratando, você vive com qualidade de vida. Sim. Né? Como qualquer doença, né? Doença clínica, muitas doenças clínicas também não têm cura. Mas uma vez tratável, a gente melhora a nossa qualidade de vida. E é o que você falou sobre o preconceito de buscar ajuda, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem um diabetes, ela trata como tranquilo. Ela vai E fala a respeito, né? Fala, eu sou diabética. A pessoa tem uma pressão alta. Agora fala, eu tenho um transtorno, eu tenho uma ansiedade, a pessoa já fala, não fala pra ninguém, não conta pra ninguém, não deixa ninguém saber. Porque tem E esse preconceito com ela né? mesma, Com ela né? mesma, né? É engraçado. A pessoa ela tem dificuldade para ela se abrir. No consultório, esta semana, eu peguei um jovem, 27 anos, um menino inteligentíssimo. Ele sofreu de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo. Ele falava, ele trabalha com tecnologia da informação, tinha essas obsessões de pensamento, ele tinha que ficar abrindo a aba do computador e fechava. Ele falava assim que ele chegou a passar no dia 4 horas, olha o sofrimento, 4 horas abrindo e fechando uma aba do computador, porque se ele não o fizesse, um familiar iria morrer. Então, olha o sofrimento. E ele sofre com isso há 7 anos. Há 7 anos. Ele conseguiu buscar ajuda a semana passada. Então, é muito triste. É muito triste. Porque falta de informação. Falta de informação. Então, a gente orientou. É claro, ele precisou da ajuda profissional, da ajuda profissional médica. Ele foi medicado, iniciou o processo terapêutico. E agora ele está começando a aprender a lidar com essas obsessões. Uau, bom, mas
assim, fico muito feliz porque tem solução, tem tratamento, né? Busque ajuda realmente. Doutor Sandro, a gente faz questão que venha toda quarta-feira para falar sobre esses assuntos, para que você possa aí ter um respiro, que tem solução para todas as coisas, viu, gente? Só não tem para morte, para o resto a gente dá um jeito para tudo, viu? Doutor Sandro, mais uma vez, muito obrigada. Quero que você deixe suas considerações finais e os contatos também para quem precisar de ajuda. Perfeito, sempre um prazer. Como eu disse, busca ajuda. Qualquer sinal de mal-estar, de angústia permanente, ficar triste, ficar alegre, ficar eufórico é natural. Todos nós em algum momento da vida, a gente vai passar por esses sentimentos. Mas quando esse sentimento ele começa a permanecer durante o dia, né, ao longo dos dias e da semana, é sinal de que você está tendo algum desequilíbrio. Busque ajuda. Busque ajuda. Os nossos contatos é somente clinica.com.br. O meu Instagram profissional é sandromassini_psicólogo. Sejam todos bem-vindos, mande suas perguntas, suas sugestões, que toda quarta-feira eu terei o prazer de estar aqui com vocês.